Bem, sejam bem-vindos ao planejamento e dimensionamento de um canteiro de obras. Essa é a equipe de apresentação e a gente tem como contexto e pontapé inicial a implementação de um canteiro de obras em um edifício com 23 pavimentos, desde a sua construção do seu subsolo até o seu serviço de acabamentos e cobertura. Essa obra tem uma duração de 28 meses. A gente tem que o canteiro de obras é imprescindível para a construção civil, e manter um canteiro bem organizado e fluido, a gente aumenta a produtividade, segurança e diminui o desperdício. Com isso, a gente tem essa grande importância da organização e planejamento. Manter um canteiro mais detalhado, a gente tem a questão das áreas destinadas a instalações em locais adequados. Haja visto que essas relações adequadas, a gente tem menor deslocamentos espaciais e temporais. Com isso, aumenta a produtividade e fluidez do projeto. Dimensionamento do canteiro de obras. A organização do nosso canteiro é dividida em três fases, onde na fase 1 é executado os processos de movimentação de terra, contenções e executação das fundações e das estruturas da periferia. Na fase 2 é executada a estrutura da torre, as vedações em alvenaria e os revestimentos. Já na fase 3 é a realização do serviço de acabamento e o desmonte do canteiro. Com o auxílio do histograma e da linha de balanço, foi possível definir o período de cada fase, como também o pico de funcionários para essas fases. Tendo o pico, nós podemos dimensionar as instalações sanitárias para a área de vivência na primeira fase, que seria a primeira área de vivência, o vestiário, onde podemos analisar aqui comparado com a norma que está tudo ok. A área do vestiário também dos chuveiros e do sanitário está tudo ok, de acordo com a norma. Para o refeitório, o mesmo, tudo ok de acordo com a norma, as instalações sanitárias estão dentro do exigido, as áreas também estão dentro do exigido, e aqui podemos ver a localização do nosso vestiário em planta. Também temos a localização do nosso refeitório na planta. Já para a segunda fase, foi feito o mesmo, utilizando o número de pico da segunda fase, onde temos aqui tudo ok, nas instalações sanitárias vestiário, as áreas também tudo ok, as instalações sanitárias do refeitório também está ok, de acordo com a norma, as áreas também aqui do refeitório está também de acordo com a norma, tendo tudo exigido dentro da área exigida. E temos também aqui a localização na segunda fase do nosso vestiário e a localização também do nosso refeitório na segunda fase. Para a terceira fase, é feito basicamente o mesmo, utilizando o pico da terceira fase, onde temos as instalações sanitárias do vestiário, está tudo ok, de acordo com a norma. As áreas também do vestiário para a terceira fase, está tudo ok, comparado aqui com a norma. As instalações sanitárias do refeitório também está tudo ok dentro da norma. E também as áreas do refeitório, está tudo ok para a terceira fase. Aqui temos, da mesma maneira, a localização na terceira fase do nosso vestiário, que está dentro do nosso pavimento. E também temos a localização do nosso refeitório, que está em uma das salas dentro do nosso pavimento tipo também, no caso no térreo. A equipe administrativa foi fornecida a quantidade de funcionários para cada fase. Com isso, a gente realocou cada um dos mesmos às suas devidas áreas a exercer suas funções. Por exemplo, a sala de reuniões ela é destinada a estudar o planejamento de ações, bem como o desenvolvimento e o curso durante a obra. Bem, os engenheiros a gente destinou à questão da sala de engenharia, os encarregados do mestre de obra à sala de serviços gerais, bem como o estagiário, o almoxarife e o auxiliar para a questão do almoxarifado dessa sala e o técnico de segurança do trabalho para a questão da sala de segurança do trabalho. Foi fornecida para cada fase e, de acordo com a ordem basicamente padrão, a gente dimensionou nossas áreas de projeto. A gente percebe que elas estão ok. A gente aqui tem a área administrativa para a primeira fase, certo? A gente também foi recebida a quantidade para a segunda fase. A gente dimensionou de acordo com a área mínima exigida de cada um desses ambientes. E aqui a gente tem a representação dessas áreas. E estão de acordo com a lei estabelecida. A terceira fase de maneira análoga. E a gente tem que ela está ok. E aqui tem a representação dessa sala e foi representada no pavimento tipo. Além disso, essas áreas estão estrategicamente posicionadas, visando o melhor deslocamento espacial e temporal, como também a questão do mestre de obra e os engenheiros
tendo a vista para a questão da obra em si. Bom, no que se refere às áreas de recebimento, nós temos a fase 1, que receberá agregado e concreto usinado, sendo agregado por meio de caminhão e o concreto usinado caminhão betoneira. Esse caminhão betoneira terá uma rampa de veículos que irá bombear concreto para dentro de obra e os agregados terão espaço para sua estocagem. A fase 2 será semelhante à fase 1, porém com maior incidência de agregados e assim maior transporte. Já em relação à fase 3, também será transportado, porém dessa vez, insumos de acabamento, por exemplo, tintas, para dentro do canteiro. Já em relação às áreas de armazenagem, na fase 1 temos alguns estoques, por exemplo, os de vergalhões que serão cortados e dobrados fora de obra, porém terão sua área de projeto dentro do canteiro. Aqui temos as centrais, estão todas presentes, com exceção da central de armadura. Já referente à fase 2, temos alguns estoques, grande parte estão presentes no subsolo, com exceção de alguns, por exemplo, os agregados. Aqui temos as centrais onde todos estão presentes. Em relação à fase 3, temos alguns estoques, por exemplo, o estoque de tinta, que será estocado no subsolo. Em relação às áreas de movimentações, elas foram pensadas visando uma otimização dos deslocamentos e uma interligação entre os ambientes. Os postos de trabalho, eles foram dimensionados conforme a N18 para que sejam ambientes saudáveis para o trabalho com espaço disponível. As áreas de descartes, segundo a CONAMA, existe uma classificação. Nosso canteiro seguiu essa classificação, colocando uma área de estocagem e uma área de coleta desses resíduos. Em relação à equipe de produção e transporte, temos o equipamento grua, sua base fixada no subsolo, e ele foi dimensionado de modo a obter um maior alcance dentro da obra. Em relação à betoneira, foi analisado 3 meses, sendo o mês pico de produção de argamassa o mês de setembro, por conta da alta quantidade de serviços de chapisco na fachada. E assim a gente obteve alguns dados, onde foi levado em consideração o chapisco, o contrapisco e o embolso. E assim a gente obteve um valor de uma betoneira para esse mês de setembro, dimensionando para o restante da obra. Já em relação ao elevador, o mês já não foi mais setembro, e sim maio, para o mês de transporte, e analisando os serviços como volume de concreto e os demais, a gente obteve a quantidade de um elevador. Aspectos de segurança, a implementação do canteiro foi baseada principalmente na NR número 18, que serviu como base para o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho. Os EPIs e EPCs necessários foram distribuídos, assim como foram feitos treinamentos e conscientização do uso dos mesmos. E as NRs complementares seguidas foram as 4, 5, 6, 7 e 9, e a 35, que fala sobre trabalho em grandes alturas. No final, a gente tem aqui a primeira fase, em que é mostrado o acesso de veículos, a rampa de serviço, uma central de formas, as baias de agregado, o descarte de resíduos e o registro de ponto, a disposição das áreas técnico-administrativas, o refeitório e o vestiário. Já na fase 2, a gente continua com a rampa de acesso aqui, o descarte de resíduos, as baias de agregado e o registro de ponto também na mesma localização. Do lado aqui da edificação temos a central de formas e o refeitório e as áreas técnico-administrativas, o ambulatório e o vestiário no pavimento térreo. No subsolo temos o depósito de materiais, como rodapés, quadrilhas de alumínio, blocos de gesso, placas de gesso, portas, cerâmicas, dentre outros. No subsolo 2 temos mais materiais, como soleiros, fios e cabos, tubos, conexões e os blocos cerâmicos. Já aqui na fase 3 a gente tem a edificação praticamente concluída, em que temos o vestiário e o refeitório. No subsolo 1 continuamos com um depósito de materiais, como container almoxarifado, bancadas de granito, materiais de limpeza, manto para impermeabilização e tintas. No pavimento tipo a gente tem as demais áreas distribuídas: sala de mestre de obras, sala de engenharia,
sala de reunião, ambulatório. Muito obrigado pela atenção.